Bom dia a todos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã de domingo. Nós já celebramos com cânticos que adoram e veneram ao Senhor Jesus Cristo. Celebramos, por gentileza, até com meu óculos. Já celebramos a sua divindade, a sua ressurreição dentre os mortos. O Espírito nos envolveu, nos alegrou o coração. E agora nós precisamos ouvir da sua palavra. É muito importante que o Espírito seja a presença de Deus na tua vida como consolador e a sua palavra como orientadora para a tua vida. Então vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 16 em diante. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vai agora para o versículo 28 em diante. Romanos 1, 28 em diante. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, aos quais, conhecendo bem o decreto de Deus, declara digno de morte os que praticam estas coisas. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Senhor Deus, ó Senhor Jesus Cristo, ó Santo Consolador, vem sobre a minha vida, usa os meus sentidos para a exposição da Tua Palavra. Fala comigo, fala com a remanescente cristã Filadélfia, fala com todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Eu te peço, eu te invoco neste momento, Senhor Jesus Cristo, com a força do Teu poder, com o poder do Espírito Santo, vai afugentando todo o mal neste momento. Todos os inimigos do Evangelho que sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó presença divina, ó Santo Consolador, ó Santo Encorajador, nos leva a termos a audácia de estarmos junto de Ti, mais próximos de Ti, pelo poder que há no sangue de Cristo em nos purificar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos guarda do mal, de toda a infecção do mal, de toda a vitrine do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos que estamos guardados em Ti, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A remanescente cristã Filadélfia te louva, te adora e te exalta. Seja exaltado Deus Altíssimo, seja exaltado Senhor Jesus, seja exaltado o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De épocas em épocas, de tempos em tempos, nós pregadores temos que trazer à tona doutrinas fundamentais para a sustentação da igreja. E a época em que vamos estar pregando esse texto de Romanos, capítulo 1, é bem propícia, pois nos vem expor a real condição humana e a importância que nós temos em que aceitar ao Senhor Jesus Cristo, receber o seu Evangelho, sermos iluminados pela iluminação do seu ensinamento, para podermos ser libertos e, de certa forma, guardados de um juízo vindouro do único Deus que se ira com relação ao mal. Então, nós podemos compreender logo de início, no capítulo 1 da carta aos Romanos, a importância do poder do Evangelho
Os hinos que foram cantados aqui na liturgia fazem um fundo musical para todo o contexto deste capítulo 1, porque nós vemos que a natureza humana está separada de Deus por consequência do pecado. Como efeito dominó, o nosso primeiro irmão lá atrás, Adão, pecou, desobedeceu a Deus e sofreu implicações terríveis de agora ter que labutar, explorar a terra, buscar a sobrevivência. E ao longo desse período em que ele buscaria a sobrevivência, o seu corpo, a sua natureza estava infectada com o mal, com o cansaço e a implicação terrível de passar pela morte. O seu corpo se envelhecer, se decompor e desfalecer. Nós vemos que estas consequências, esses sintomas são sentidos por todos nós nos dias de hoje, porque lutamos pela sobrevivência e a nossa carne tem propensão a fazer coisas erradas, a agir de forma errada. Os nossos sentidos são atraídos para fazer aquilo que é errado. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa língua. Somos atraídos pelas coisas do mundo. Temos até tatos ligeiros. Queremos tocar no pecado, na coisa podre. Temos muitas vezes pés ligeiros para fazer coisas erradas. Então a única forma de sanar toda essa inclinação para o mal, a implicação do mal na carne dos filhos de Deus, nos seres humanos, somente pelo poder da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Sendo o Senhor Jesus Cristo a verdade suprema, logo podemos compreender que o mundo ao qual ele veio resgatar estava na mentira. O diabo, o pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo disse claramente: eis que vem o príncipe desse século. Ele não tem nada a ver comigo. O Senhor Jesus Cristo veio como luz nas trevas trazer a verdade, e o inimigo traz uma falsa iluminação. Como lá na maçonaria, eles fazem um ritual das trevas para a luz, para ser iluminado por Lúcifer. A pessoa cai no engodo do paganismo e no culto aos demônios, como Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, que os ídolos são demônios. Nós vamos tratar bem disso no capítulo 1, mas deixo logo aqui de introdução para que você entenda que o Senhor Jesus é a única verdade, os seus ensinamentos são a verdade, e esse mundo está repleto. A mentira se tornou institucionalizada nas universidades, nos programas de telejornal que você assiste, nos livros. O mercado editorial propaga mentiras e meias verdades. Muitas pessoas pensam, mas não fala de Jesus também? Sim, fala de Jesus com meias verdades. Meia verdade não te salvará. O que te salva é a verdade plena do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então não se engane, não caia no engodo de acreditar que boas obras unidas à verdade, à imagem de Jesus esculpida, pode te salvar. Isso não te salvará. A imagem de engodo de Jesus Cristo foi espalhada entre toda a cultura pagã. Desde a queda do primeiro homem, todas as grandes civilizações, as primeiras cidades e estados que surgiram, já houve o engodo de acreditar que o filho de uma mulher, uma espécie de filho de mulher, seria Messias. O verdadeiro Messias veio da linhagem de Sete, veio da linhagem de Éber, veio da linhagem de Abraão, veio da linhagem de Davi. O cumprimento do pacto foi configurado na palavra de Deus. As outras religiões têm outras genealogias e falsos messias. Não caia no engodo. Então vemos que Paulo é bem enfático em dizer que ele não se envergonha de ser um homem letrado, um doutor da lei, e chegar em Atenas, que era o maior centro universitário e acadêmico do mundo, e dizer que eu não me envergonho de pregar a loucura do Evangelho, que é a salvação, o poder desse Evangelho, que tem poder sim para converter até a egolatria dos maiores filósofos e cientistas daquela circunstância. Então, o único que salva é o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Vejamos algo interessante que para compreender a necessidade que temos do Evangelho, nós temos que entender a degradação da natureza humana. Para necessitarmos do Evangelho, compreendermos por que eu preciso deste Evangelho, por que o Filho de Deus teve que vir à cruz do Calvário, por que ele teve que derramar sangue, eu tenho que entender a degradação da minha natureza. Os homens têm que entender que os seus anseios, a sua natureza é propensa ao mal, é propensa a fazer coisas erradas. E por mais que ele tente equiparar em grau de paridade obras, boas obras, ajudar a boa velhinha a atravessar a rua, distribuir doce lá no 12 de outubro como forma de caridade, formas filantrópicas de ação, de boa vontade, isso não poderá salvar. A palavra de Deus nos traz o verdadeiro caminho da salvação. Nós vemos o poder do Evangelho, o poder de salvação, até mesmo nos últimos instantes na vida de dois homens, entre aspas. Um olhou para o Senhor Jesus Cristo nos seus últimos instantes e reconheceu que ele era o rei, que ele era o Filho de Deus e que ele tinha um reino. E que ele desejava fazer parte desse reino e ele não merecia estar ali. Ele mesmo reconhece um dos criminosos. Nós somos criminosos e nós temos que morrer nessa cruz porque somos criminosos e infringimos a lei. Nós transgredimos a lei e merecemos morrer. Mas ele invoca o Senhor dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo diz que naquele mesmo dia eles estariam no paraíso. Isso mostra que a salvação que o Senhor Jesus Cristo oferece já guarda a alma, guarda a existência daquele que o invoca num local chamado paraíso. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, nos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será altura, profundidade, perigo ou espada? Nem qualquer outra criatura, nem demônio, nem a morte. Nem quando o teu corpo desfalece, você poderá ser separado do amor de Jesus Cristo, o único que te pode salvar. Infelizmente, o outro que estava ao lado de Cristo blasfemou. Não acreditou que ele era rei, duvidou do seu poder, ridicularizou o poder do Senhor Jesus Cristo, não entendendo nada do que estava sendo realizado ali. E por duvidar e por agir com incredulidade, zombaria para com o Filho de Deus, perdeu a oportunidade da salvação. Note que como pessoas perdem oportunidades na vida. Quão terrível, né? O escritor de Hebreus fala que nem com lágrimas, nem com remorso. Remorso não é arrependimento. Tome cuidado com isso. Esaú ficou com remorso, mas continuava um glutão, lascivo, imoral e negligente. A principal consequência de Esaú ter perdido a bênção da primogenitura e ter feito parte da linhagem da salvação é a negligência. Portanto, nessa manhã, não seja um negligente com a tua vida moral, nem com a tua vida espiritual. Porque se você protelar, eu trago aqui testemunho de pessoas que eu já fiz culto na casa das pessoas, né? A pessoa estava lá adoentada dentro de casa, não podia se deslocar para a igreja e pedindo oração para se levantar, para poder andar. Deus ministrou a cura, Deus levantou, a pessoa já podia andar. E a pessoa prometeu, não, nós vamos lá no domingo, no culto, na remanescente, vamos lá ouvir a palavra. Eu gosto do pastor Fernando é um homem legal. Eu vou lá sim, vou lá. Se passaram mais de 4 anos e a pessoa nunca veio na casa do Senhor. E o que aconteceu? A pessoa faleceu. Eu não sou juiz, não sou porteiro do céu, não sou porteiro do Hades, né? Não sei quem foi para o céu, quem foi para o inferno, mas uma coisa é bem certa, a pessoa postergou, deixou para amanhã, protelou as decisões. E decisões proteladas já são decisões tomadas. Ficar em cima do muro já é uma decisão tomada. E isso pode ser perigoso. O frio já está condenado. O quente está salvo. E o morno vai ser vomitado da boca de Deus. Porque ele fica com um pé na igreja e um pé no mundo. Né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Ali no centro, no muro, no centrão. E o centrão pode ser muito perigoso. Né?
Vejamos então no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, a real condição humana, demonstrando a idolatria e a depravação dos gentios. O tempo aqui é pouco e Paulo faz toda uma explanação, não só das abominações praticadas pelos gentios, mas como também as abominações praticadas pelos judeus, visto que os judeus tinham em mãos a lei de Moisés. E a lei de Moisés, o decálogo, era de certa forma o padrão moral de lei, o padrão moral da Constituição, o padrão moral de Deus requerido para com as suas criaturas. Sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, o homem deve ser um copiador da moral e dos padrões de Deus diante da humanidade. Ou seja, testemunhar a bondade, o humanitarismo, a comunhão com Deus, a vida de adoração, rejeitando as coisas más. E os judeus não reconheceram o Filho de Deus. Por ciúme e por inveja mataram o Filho de Deus. Ele é o único que pôde expressar em testemunho humano o que é ser um filho de Deus. Os fariseus, principalmente os escribas, que tanto liam a lei, não conseguiam obedecer à lei, não conseguiram. Eram hipócritas porque eles exteriorizavam aquilo para as pessoas, mas por dentro eram religiosos. E o religioso é uma coisa terrível, ele é como um ator de teatro. Ele faz uma encenação de um personagem que agrada a Deus. Está cheio de dramaturgo aí na televisão, em programas gospel. Está cheio de dramaturgo encenando. Os fariseus encenavam que eram homens de testemunho. Veja que o Senhor Jesus Cristo, dotado do Espírito Santo, disse: vocês são hipócritas. Vocês não herdarão o reino dos céus e terão condenação pior do que o dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Já em contraste, vemos que no primeiro capítulo de Romanos ele faz aqui toda uma explanação dos gentios pagãos. E a pergunta que nós nos fazemos, nós temos o privilégio de aqui no Brasil ser uma nação onde contém praticamente 44, 45 milhões de evangélicos e diversas ramificações do cristianismo. Então é muito comum, como no bairro que nós estamos aqui em São Paulo, próximo de São Mateus, São Paulo, capital, nós encontramos mais de 8 igrejas em menos de 2 quilômetros quadrados. Tem muitas igrejas. Então é muito fácil as pessoas aqui em São Mateus encontrarem uma igreja de porta aberta para entrarem, adorarem a Deus, pedirem perdão dos pecados e ouvirem a palavra de Deus. Tem mensagem para todo tipo de personalidade. Aqui no Brasil, e agora estou desenvolvendo o Evangelho Coach, tem como se fossem personagens training do Evangelho, pessoas que desconhecem bem pouco a palavra de Deus, mas ensinando como exercitar convicções pessoais. Não vou entrar nesse assunto agora, mas alguns métodos que estão sendo utilizados de desenvolver a fé das pessoas podem não ser legítimos porque desenvolvem a egolatria. Mas vemos que aqui em São Paulo nós temos a facilidade. E olhamos para certas regiões do mundo, vemos, por exemplo, a Europa hoje está sendo destruído por um projeto de dominação dos islâmicos. As igrejas que eram referenciais da reforma protestante estão sendo destruídas e mesquitas estão sendo levantadas, principalmente na Alemanha. Então vemos que o diabo ele vai destruindo o sentido do evangelho numa determinada região onde ele se infiltra, e ele vai criando um novo sentido para a vida. Tira o sentido da vida que era Jesus Cristo e coloca Mohamed, o profeta, e Alá como um novo Deus para um povo que prosperou e recebeu as promessas de ter servido a Jesus Cristo. Uma Alemanha que já fez parte da reforma protestante está destruindo as suas igrejas e dando lugar de crescimento ao islamismo. Coisa terrível, Não quero nem entrar nesses detalhes, senão talvez eles até boicotem esse vídeo, não consiga nem inserir esse vídeo aí no YouTube. Mas veja o que é o paganismo. Veja também algumas regiões que nós poderemos olhar que existem ainda nos dias de hoje, tribos antropófagas. Em outras palavras, tribos canibais que comem seres humanos e não querem contato com a civilização cristã ocidental.
Ouvi um testemunho recentemente de um missionário que tinha tanto amor pelas almas, um verdadeiro profeta de Deus. E profeta de Deus é um porta-voz de Deus. E ele tem tanto amor pelas almas que ele já não valoriza mais a sua vida, porque a sua vida já foi entregue em sacrifício. Ele quer fazer a vontade de Deus, não importa se ele vai perder a cabeça, se ele vai ser queimado, se ele vai ser torturado, ele quer pregar o Evangelho e salvar as almas, como o Senhor Jesus Cristo fez. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: em meu nome vocês vão fazer obras maiores que a minha. E o missionário se preparou de tal forma e foi para aquela ilha. Uma ilha não tão pequena, mas existe ali uma tribo de antropófagos, eles vivem completamente nus e eles comem carne humana. E ele tentou ali estudando, fazendo uma análise, né? Que a cultura dele é uma cultura fechada desses antropófagos, né? E ele tentou ali os primeiros contatos de abordagem, né, com aquela tribo antropófaga, tentou trocar alguns presentes, né? Mas não adiantou, ele foi capturado e foi morto, foi oferecido em sacrifício para os deuses, né? Então vemos algo interessante, né? Que Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus. Deus, no seu infinito amor, enviou os profetas. Deus, no seu infinito amor, enviou os seus missionários evangelistas. Então Deus não terá por inocente, a nação que rejeitou a pregação e a exposição do Evangelho. Como eu disse no início desta mensagem, a pregação do evangélico e a aceitação da mensagem da cruz é a única forma de salvação. Então Deus não terá por inocente ninguém desta tribo, deste clã, deste clube que rejeita a exposição do evangelho. Então veja hoje que o diabo trabalha muito nessa questão para construírem teses universitárias que o nosso Deus é cruel. Porque como pode ser Deus de amor e exterminar um povo que nunca ouviu o Evangelho? Algo interessante que eu já afirmei e serve como resposta a esta indagação e a essas teses universitárias desses ateístas, desses incrédulos, é que, sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, assim como o nosso Deus se manifestou na pessoa do Filho e do Espírito Santo, nós, seres humanos, somos seres, criaturas tricotômicas. Possuímos carne, possuímos alma e possuímos espírito. Carne é o que você pode contemplar, é a matéria, esse conjunto de células bem organizadas, com ossos, com tendões, músculos, é a matéria que você pode ver. A alma é o centro das decisões e o espírito provém de Deus. Lá em Eclesiastes, Salomão, na sabedoria, foi bem explícito em dizer que quando morremos, desfalecemos, a carne volta ao pó e o espírito retorna a Deus, porque é uma essência viva que produz vida. No hebraico é o ruach. Vemos que quando Deus criou o homem, ali formou o homem do barro, da terra, soprou. Jesus Cristo, Deus Altíssimo, soprou nas narinas do homem, Elohim, o plural majestático, soprou da sua essência de vida, da sua respiração, que é vida, nas narinas daquele homem, e o homem adquiriu vida. Por que você sabe que as coisas são certas e que as coisas são erradas? Você pega uma criança na mais tenra idade, eu me lembro muito bem disso, que quando eu fazia alguma coisa errada, lá com pouca idade mesmo, 3 aninhos, né? Se eu fizesse uma coisa errada, tem que esconder isso da mamãe, senão a mamãe vai pegar o chinelo e vai me bater. Então nós vemos que os pequenos, tanto pequenos quanto grandes, por isso que pequenos e grandes comparecerão diante do trono do Altíssimo no dia do juízo final e vão prestar conta de tudo aquilo que fizeram, das obras boas e más da carne. As pessoas vão prestar conta. Para nós, Igreja de Cristo, que acreditamos que a igreja será julgada, todos passarão pelo tribunal de Cristo e prestarão conta das boas e das más obras da carne. Então, por mais que as pessoas pensem e façam tese dizendo que Deus é cruel e vai mandar para o inferno alguns índios, alguns clubinhos fechados que nunca ouviram o Evangelho,
saiba que todos estão destituídos. Todos. Paulo fala pela sabedoria do Espírito que os critérios de julgamento de Deus são justos. Porque os povos, por mais que sejam fechados, por mais que estejam lá distantes do Evangelho, em regiões remotas da terra, eles têm o Espírito. Algo de maravilhoso que ele trabalha aqui é de falar que a natureza traz a mensagem do Evangelho. Isso cai de conflito com os homens que se corromperam, principalmente a camada científica, porque a camada científica fica buscando respostas através de cálculos matemáticos. Não vou achar resposta nunca, porque Deus não pode ser calculada. A força do poder do braço de Deus não pode ser calculada com cálculo mecânico. Eu posso calcular o poder de arraste de um caminhão, de um ônibus, de um trem, mas o poder do braço de Deus é imensurável, porque Ele tem todo o poder. Então eles buscam na ciência, buscam no empirismo, buscam no subjetivismo, buscam no relativismo, tentar explicar a natureza humana e tentar explicar a Deus. E o que eles acham como resposta? Teorias absurdas como teoria do gênero, de ideologia de gênero, que o homem pode nascer num corpo errado, a mulher pode nascer num corpo errado, e ao longo do processo de existência, que é reencarnatória, que é segundo a lei do karma, a pessoa pode decidir nessa vida ser homem, decidir na outra reencarnação ser mulher, pode reencarnar num animal, e aí se abre um leque de abominações que as pessoas podem praticar. Se vai reencarnar na barata, vamos cultuar a barata. Se pode reencarnar no boi, na girafa, no rinoceronte ou nas plantinhas. Vamos fomentar tudo isso na mente dos homens? Vamos dar força a essas teses universitárias? Vamos fazer o filme Avatar, né? Para fazer os homens cultuarem a Terra. O animismo é transmitido através de filmes como o Avatar, onde a mãe Gaia é cultuada, aquela criatura abominável de um mundo virtual, conecta o seu rabo, a sua cauda na árvore e começa a cultuar a árvore que representa a mãe Gaia. A zoofilia é ensinada no filme Avatar e você nem percebe quando ele conecta a sua cauda, o seu rabo, naquele animal que parece um pterodáctilo lá. Aquilo é um ato de zoofilia. Como eu disse, as coisas mais abomináveis e absurdas são pregadas nesses filmes de entretenimento para fomentar, para dar sustentação ao engodo na vida dos homens. Paulo começa no versículo 18 dizendo claramente: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Então veja que os homens estão na condição de injustiça. Eles institucionalizam, eles viabilizam, eles tiram do homem o senso de responsabilidade. Por mais que o Espírito esteja clamando dentro do homem, você está fazendo uma coisa errada. E essas suas ações e atitudes vão te trazer um juízo terrível, uma consequência não só para o seu corpo, mas por toda a eternidade. Mas existem os educadores, mas existem a indústria hollywoodiana que vem abrandar toda essa situação. Né? Ele já é um agente do diabo que vive na injustiça e vai abrindo o caminho, vai tentando tornar favorável para que a massa congregada, hipnotizada, encantada pelo entretenimento, venha achar que aquilo é normal, que essas práticas abomináveis sejam normais. Veja que toda essa injustiça e os que seguem o caminho da injustiça haverão de sofrer o quê? A ira de Deus, o juízo de Deus. Veja, algumas pessoas nessa terra fazem maldade a vida inteira. O outro rouba 500 bilhões do BNDES e vai fazer imagem de bonzinho lá diante de um padre, de alguém que se diz representante de Deus, de um pagão, de um sacerdote pagão que se diz representante de Deus. Note que os dois são comunistas. E quem estuda o comunismo entende muito bem que o comunismo encontra a sua raiz filosófica no gnosticismo. E o gnosticismo é satanismo. A base da Bíblia de Satã está baseada no gnosticismo e no ateísmo.
Veja que o criminoso de 9 dedos nem pediu perdão por ter roubado o Brasil. Os roubos do seu partido chegam a 10 trilhões. Então veja o que é o engodo, né? Veja que é o engodo. Sem contar que surgiu a notícia ontem que ele está com câncer na garganta. Vai parar de mentir agora, né? Foi lá mentir e enganar as pessoas diante de uma falsa igreja que cultua os ídolos. Todos os ídolos que foram cultuados ao longo de mais de 4.000 anos de história estão dentro desta falsa igreja e disseminados por esse falso pastor. Esses vão receber o juízo de Deus. Veja no verso 20 que é algo do que bem, no verso 19 e no verso 20, é algo bem do que eu já explanei aqui. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como eu disse, o Evangelho está sendo pregado de diversas formas, por diversas personalidades. Paulo fala, uns pregam por amor, outros pregam por dinheiro, outros pregam por porfia, por inveja de mim, o que me importa? O Evangelho está sendo pregado. Até por falsas imagens de Jesus, o Evangelho está sendo pregado. Por isso que nenhum pecador será tido por inocente. Como eu disse, o homem possui espírito. Então o homem não encontra desculpa. Ninguém pregou o Evangelho para mim. Não, você tem o espírito. Porque eu conheço a história de um médico chamado Galeno. Ele era maçom. E ele fazendo autópsia e observando ali na sua tese de medicina, observando todos os órgãos, ossos, músculos, tendões, e a mente, os olhos, ele foi fazendo análise depois de um tempo, de alguns anos escrevendo a sua tese, ele disse, o corpo humano não é obra do acaso. Como eu afirmei alguns instantes atrás, a ciência vem para se coadunar com a intenção do diabo, achar que a explosão da matéria, uma explosão lá há milhares e milhares de anos atrás, vão formar um homem racional como hoje. Veja o relógio do pastor Fernando, né? Uma inteligência assim organizou um conjunto de engrenagens por meio de corda, por meio de energia, por funcionamento por bateria, assim um marcador de tempo. Ou seja, alguém elaborou, alguém projetou, um engenheiro projetou esse relógio. Como um automóvel, a cadeira que você está sentada, os instrumentos de tecnologia que você tem aqui, teve um engenheiro que construiu. E essa sabedoria é de Deus. Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Não somaria não, se multiplicaria. Acredita-se que existem tecnologias que já estão 25 anos avançadas as tecnologias que temos hoje. Então, os homens são indesculpáveis. Quando Galeno viu o sangue, a sua importância, tudo que, assim, as funções organizacionais dentro do corpo humano, ele disse, eu reconheço que o Deus Altíssimo é um designer inteligente, é o Criador, é supremo, porque matéria não pode gerar matéria. Veja o satanista, filho de satanista Charles Darwin, ele vem trazer essa ideia de que através da seleção natural algumas espécies evoluíram. Isto é mentira do diabo, nenhuma espécie jamais evoluiu. Acreditar até que a Terra é redonda, eles disseminam. Paulo fala aqui de disseminadores da mentira, dizer que o homem foi à lua. Mentiras que são propagadas, afirmações, minta 1000 vezes até todos dizerem que é uma verdade. Imagens feitas em estúdios de gravação, imagens feitas em estúdio de gravação são afirmadas como verdades. Estejamos atentos para não sermos enganados com os incautos. Então algumas pessoas são constituídas de autoridade porque estão dentro do ambiente acadêmico e ficam reproduzindo mentiras em livros. Veja que ele fala no verso 20, então, os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Tudo que vemos foi criado, a fauna e a flora, e nós, homens,
coroas da criação de Deus, de modo que esses homens são indesculpáveis. Veja no verso 21, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Veja o que Paulo está dizendo aqui. A verdade da criação, a verdade de um Deus criador, a verdade da salvação foi rejeitada. Principalmente ali no século XV, no século XVI, quando surge o Renascimento, nós vemos que aqueles grupos de iluminados eram todos maçons, satanistas, luciferianos. E o que eles fizeram? Nós vamos nos infiltrar nas instituições e vamos tomar o poder das universidades. Vamos ocupar as universidades e vamos tirar a mensagem da salvação, a mensagem de um Deus criador, e vamos introduzir a ciência. Então trocaram a imagem do Deus invisível e colocaram a imagem da deusa razão. Interessante, né? Todo cientista é assim. Ele tira a imagem do Deus invisível, que não pode ser mensurado. Deus disse, ó, não façam imagem alguma minha, nem de ave, nem de réptil, nem de boi, nem de cavalo, nem de águia, nenhuma imagem minha, porque eu não posso ser mensurado, homem nenhum jamais me viu. Eu sou a verdade, eu tenho poder, eu sou o Criador. Mas o que o cientista faz? Ele tem tanto ódio disso, que quando ele se torna um acadêmico, ele atinge um alto escalão pelos seus tratados, a sua ciência, quando ele recebe toda a ostentação que ele tem que suportar, aí ele transfere o Deus visível, Deus invisível, para um Deus visível. Aí ele coloca lá a deusa da razão, com seu seio de fora, com uma tocha da iluminação nas mãos, conduzindo a humanidade pela emancipação da razão. Esse sentimento diabólico acometeu a Revolução Francesa. Esse pensamento diabólico acometeu a Revolução Russa. Esse pensamento diabólico já foi infiltrado lá atrás, você não faz nem ideia. Quando os faraós descobriram que fazendo pactos com a serpente, com Satanás, eles adquiririam o poder, ele começou a andar com a serpente na sua cabeça. O que tinha na cabeça do faraó? A serpente. Como eram os deuses do Egito? Homem, cabeça de águia. O crocodilo era cultuado. O deus com cabeça de rã. O deus com cara de chacal. Eles cultuavam os deuses da morte e da destruição, achando que um dia eu vou morrer, mas o deus Anubis vai guardar minha alma para mim viver próspero e dominante por toda a eternidade. Bem assim, Deus desceu com poder como forte guerreiro, na pessoa de Moisés, e ali foi derrotando Deus por Deus. Se você acha que eu estou mentindo, veja o que ele está falando aí, Paulo falando sobre isso. No verso 23, no verso 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens, semelhante ao homem corruptível, às aves. Note que o homem também se tornou Deus. Faraó se sentia Deus. Como muitos iluminados maçons pensam, eu sou Deus, eu criei a penicilina, eu fiz esse invento. Se tornaram loucos, arrogantes, presunçosos, vaidosos, como Lúcifer. Isso se chama síndrome de Lúcifer. As aves, quadrúpedes, veja a arqueologia egípcia, deuses, faraó, Amenhotep sentado ao lado do deus Horus, metade homem, cabeça de águia. Quadrúpedes, veja a esfinge, com cabeça de homem e corpo de leão. Veja na Índia como isso, os mesmos pecados, as abominações que os egípcios praticavam, assim praticam os hindus, os indianos, e que são convertidos ao hinduísmo. Por isso é que Deus os entregou à sua impureza sexual. Note que o culto aos ídolos, como Paulo fala, é o culto aos demônios. E algo interessante que quando o homem é introduzido na idolatria, cultuar os demônios, que ali esculpem as suas imagens com cabeça de águia, metade homem, metade animal, metade mulher, metade animal, né? Os homens já na ritualística para adorar esses deuses são inseridos na sexualidade, na lascívia e na imoralidade. Deus considera o seu corpo sagrado.
em especial seus órgãos genitais, são sagrados. Os órgãos sexuais são sagrados. Quando Diná foi violada por Siquém, a mesma palavra sobre violação, quando Siquém estuprou Diná, é a mesma palavra de violação quando os escribas, os fariseus e saduceus faziam vista grossa à violação do templo de Herodes, contaminando a doutrina, contaminando o verdadeiro sentido de adoração dentro do templo. Então o diabo sabe como ofender a Deus, fazendo que todo idólatra seja um amante, tenha uma sexualidade completamente errada e sem sentido. Entenda porque no carnaval isso foi institucionalizado como o Brasil, o país do carnaval, para que durante um período aí de um mês, na Bahia já faz mais de um mês que eles já estão no carnaval, as pessoas vão se entregar ao quê? Ao culto a Baal, regado por vinho, regado por bebedice, gulodice. As pessoas, as mulheres vão beijar muito e os homens terão oportunidade de terem relações sexuais sem nenhum compromisso, tanto homens quanto mulheres. Então é uma fase em que as pessoas se embriagam, não têm compromisso, agem na irresponsabilidade e o diabo vai receber o seu sacrifício. O que Deus disse para a serpente lá? Você comerá pó. Então o homem que é pó, que é feito à imagem e semelhança de Deus, foi tirado do pó da terra, ele vai ser devorado pela serpente. As festas de carnaval hoje encontram toda uma semelhança com o paganismo primitivo. O culto ao deus Baco, que origina ali o carnaval na parte europeia, onde hoje é a Europa, era celebrado primeiro com ervas alucinógenas. Ervas alucinógenas, drogas, propõem canalização de espíritos que levam à lascívia, à imoralidade. Regadas por vinho, as pessoas embriagadas se tornam ébrias, não sóbrias, e praticam toda sorte de imoralidade. Veja o que ele fala no verso 25, 24. E por isso Deus os entregou à sua impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Essa é a maior intenção do diabo. Quando ele foi repelido do céu na grande batalha, ele queria ser adorado como o Senhor Jesus Cristo, seu Criador. E ele vai impor o reinado dele aqui na terra. Ele terá um tempo para impor o seu reinado aqui na terra. Porque está afirmado, este mundo jaz do maligno. Ele já se tornou ídolo de muitas pessoas por meio de bens materiais, se tornou ídolo por meio de títulos acadêmicos, veneração e obsessão por pessoas. O diabo conquistou pessoas o idolatrando através desses fatores. Então trocaram, houve uma substituição, troca o Deus. Que se esse Deus invisível requer de você santidade, pode adorar a mim. Eu vou te retornar todo o amor aqui nessa terra, que é o engodo, é a condenação eterna. Isso é o que o diabo faz por meio do entretenimento, mercado editorial. Veja no verso 26. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram relações sexuais naturais pelo contrário, pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Entre na internet, pesquise pelo Google se o Sindicato Gay da Bahia mostra os índices de DSTs contraídas em coito anal aos homossexuais. Muito pelo contrário, eles se articulam junto às prefeituras em Salvador, Porto Seguro e conseguem doações de preservativo para fomentar a prática sexual. Mas não mostra as implicações e as condições terríveis daqueles que adquirem DSTs, principalmente no carnaval. Sem contar as mulheres nas suas práticas libidinosas, com seus tumores nas línguas, nas gargantas, dessas práticas que estão sendo citadas aqui, que são abomináveis diante de Deus.
chega a ser absurdo de uma mulher que se frustrou com o homem, cai dentro dessa ideologia de gênero, aí ela se torna concubina, amaziada de uma mulher que se veste como homem. Veja o absurdo. Veja o absurdo. A mulher que parece mulher, mas está se relacionando com uma mulher que parece homem, para tentar substituir o homem e toda a sua frustração que teve com os homens a vida inteira. Veja as leis de urgia que foram propostas pelo PT lá na Câmara Federal. Eu não vou nem citar o nome da lei aqui, que é um absurdo. Lei da urgia, de polisfamílias, onde o pai pode ter 4, 5 mulheres, a mulher pode ter 3 homens, o pai pode ter relação com as filhas e vice-versa, com os filhos também, e práticas de zoofilia. Entre na internet, o deputado Orlando Silva do PT, ele levou essa proposta, mas graças a Deus foi repudiada no Congresso, não passou no Congresso. Graças a Deus. Então está tudo preparado para que isso se torne institucionalizado em nosso Brasil, essas práticas abomináveis. Para nós terminarmos aqui, eu gostaria de explanar mais esse texto, mais conteúdo, mais ensinamento teria sido demonstrado, mas não vamos ter tempo. Diante de toda essa degradação da natureza humana, diante de todas essas abominações que relativamente são vistas pelo mundo como práticas normais da natureza humana, nós pensamos, nós que estamos em Cristo Jesus, cientes da verdade, o que nós temos que fazer? Levar avante a pregação do Evangelho, para que eles possam, assim, ouvir a palavra, se arrependerem e se aproximarem do Senhor Jesus Cristo como única forma de salvação. Então, diante dessa degradação que o mundo tem vivenciado, não existe outra forma, não existe outro caminho a não ser a aceitação do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Por quê? Essas práticas abomináveis, elas terão um fim. Essas práticas licenciosas, imorais, toda essa idolatria, esses frutos da carne serão julgadas. Deus não faz vista grossa. O Deus Altíssimo virá para julgar todos os que praticam essas abominações. Fechando com o versículo 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Veja bem, tem pessoa que está consentindo, tem pastor hoje que consente com essas práticas. Tem um pastor da Igreja Batista que vai participar da escola de samba, da festa da carne, que vai homenagear Jesus. O ano passado humilharam Jesus. Um cara disfarçado de diabo humilhando um falso Jesus na passarela do samba. Agora a Mangueira vai homenagear Jesus e um pastor comunista, um pastor esquerdista vai ser o personagem de Jesus. Aqui está dizendo claramente, vai ser condenado quem pratica e vai ser condenado também os que são coniventes, os que acham legal. É muito legal mesmo. O homem, como disse Aleister Crowley, tem o direito de fazer o que bem entende. Serão réus de condenação. Para que não sejamos condenados com o mundo, aceitemos ao Senhor Jesus como único e suficiente.